Seja todos muito bem-vindos ao canal do Dr. Fórmula Donizete Campos. Nós vamos hoje falar da aula 23, uma aula bem legal. Eu sou o Dr. Fórmula, para quem não me conhece, Donizete Campos, sou farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas para prescritores e também trabalho com prescrição personalizada. Sou pesquisador, educador em neurociência aplicada à saúde, comportamento humano e formação de hábitos. Atualmente estou em curso em farmacologia da nutrição, uma especialização, e também farmácia clínica. E nessa aula 23 nós vamos falar de autodisciplina e também consistência, como o cérebro aprende permanência e também transforma execução em identidade. Bom, antes da gente começar essa aula de hoje, eu quero que você volte lá na aula 22 comigo. É uma aula que foi muito bacana, onde construímos algo que talvez nesse momento esteja te ajudando. Agora que você esteja então começando a perceber que comportamento humano não é apenas motivação, né? É treinamento neural contínuo. Então, então você não é aquilo que te ensinaram lá na sua casa, enfim, você é aquilo que você fez e continua fazendo durante anos. Na aula passada, então, nós entendemos como nasce a procrastinação. Nós entendemos que muitas vezes o cérebro ele adia tarefas não por preguiça, mas por fuga emocional. E talvez também essa seja uma das frases mais fortes lá da aula 22, que o cérebro ele foge, ele simplesmente foge. Então a vida ela muda quando o cérebro aprende que o desconforto não é sinal para fugir, é sinal de crescimento acontecendo. Mas agora então vai surgir uma pergunta extremamente importante para você que está me assistindo. Como algumas pessoas conseguem então permanecer constantes durante anos, mesmo sem motivação? Já parou para pensar nisso? Pegou essa fórmula? E agora talvez hoje você então esteja entendendo uma das coisas importantes da vida, da construção humana, né? Da autodisciplina. E entender também que a autodisciplina não nasce pronta. A autodisciplina ela é construída. Isso muda completamente a forma da gente enxergar é, pessoas consistentes. Então, quando você olha para aquela pessoa consistente, você pode ter certeza que ela vai chegar em algum lugar. Porque muita gente olha alguém disciplinado e imagina que aquela pessoa nasceu forte, mas na verdade ela não nasceu forte. Ela é daquela forma porque ela é disciplinada. Mas a neurociência ela mostra algo muito mais profundo do que isso, né? A autodisciplina, então, ela é uma construção. A autodisciplina é uma construção, é uma repetição organizada, é comportamento treinado. E não é comportamento treinado de ontem para hoje, é comportamento treinado ao longo do tempo. Agora olha isso. Agora pensa aqui comigo. Quantas pessoas começam motivadas, mas abandonam? Já aconteceu isso com você? Quantas pessoas então começam motivadas, mas abandonam tudo que está fazendo, aqueles processos, muito rapidamente? Começa, por exemplo, a academia e desiste. Começa a dieta, também não continua. Começam projetos para ter uma vida próspera, também não continua. Começa a organização e começam também mudança. Mas poucas dessas pessoas permanecem. Percebe isso? Consegue perceber, ter essa percepção dessas pessoas? Talvez hoje, então, alguém esteja entendendo que o problema nunca foi começar. O problema é manter. Porque às vezes até um cantor ele lança uma música, ok, foi lá, pá, mas daí? Conseguiu manter aquilo? O verdadeiro desafio sempre foi permanecer. Sempre é permanecer. Porque começar, você pode começar a qualquer momento, mas você consegue continuar? Então muita gente sabe começar. Poucas pessoas treinam o cérebro para continuar.
Esse é o grande desafio. É fazer todos os dias, é ter consistência naquilo que está fazendo para viver algo que sonhou um dia. Então isso é extremamente profundo e isso deve ser levado aqui em conta. Porque o cérebro humano, ele ama, sabe o quê? Novidade. Novidade gera o quê? Dopamina. Dopamina. Começar algo novo gera entusiasmo emocional. Mas permanência exige uma outra coisa. Você permanecer naquilo que você começou é uma outra coisa. Exige repetição, mesmo quando o entusiasmo diminui. Você precisa ser constante, precisa repetir, independentemente de como você esteja. Quando você muda por dentro, não importa como é o mundo externo. E talvez aqui também esteja uma das maiores diferenças entre a emoção e a construção. A emoção, ela começa, mas é a disciplina que sustenta. Essa é uma das 8 fórmulas para o crescimento. Constância. O que é a constância, afinal? É repetição disciplinada ao longo do tempo. É fazer todos os dias. Eu sempre falo, quando você está construído internamente, não existe frio, não existe chuva, não existe calor, não existe nenhum problema, porque você já é autoconsistente. Porque aquilo que você repete consistentemente começa então lentamente a moldar a sua identidade. Então, é a repetição de vários comportamentos que vão mudar a sua identidade. Agora, deixa eu aprofundar isso ainda mais com você. Pega essa fórmula aqui. O cérebro aprende através de repetição. É entender, aplicar e repetir. Entender, aplicar e repetir. Os gânglios da base, que é uma região do cérebro, eles transformam a repetição em automatismo. É a famosa neuroplasticidade. A neuroplasticidade, eu venho falando em todas as aulas, é a capacidade do cérebro se reorganizar conforme a repetição e experiência. Isso fortalece circuitos neurais. A dopamina, a dopamina, ela reforça padrões repetidos. Percebe como tudo começa a se conectar? Disciplina não é apenas força mental. Disciplina também é treinamento neural. Disciplina é treinamento neural. Você precisa treinar o teu cérebro. Você é o que é hoje, porque ao longo do tempo você vem repetindo sempre as mesmas coisas. Então talvez hoje alguém esteja entendendo que consistência não nasce de identidade emocional, nasce de repetição organizada. É por isso que o método FDC HH, hora de honra, funciona. Porque lá em cada hora tem os seus indicadores, e esses indicadores são repetidos ao longo do dia. Então, aquilo que você repete diariamente, o cérebro começa lentamente a transformar em identidade. Está pegando a fórmula? Então, você não precisa ser o que você é. Basta você repetir comportamento para você mudar. Tudo aquilo que te ensinaram, você não teve consciência daquilo, você não escolheu aquilo. Agora, olha isso, como isso aparece na vida real. A pessoa quer foco, mas vive repetindo distração. Não tem como ter foco se você está repetindo distração. Quer organização, mas vive repetindo desordem. Quer crescimento, mas vive repetindo adiamento. Vive procrastinando. Percebe como isso é forte? Então não tem como você ter foco se você repete distração. O cérebro, ele fortalece aquilo que é repetido. Isso muda completamente a forma de enxergar mudança. E a percepção, ela é fundamental nesse momento, é você perceber o que você está vivendo. Porque senão você vai viver sempre no automático. Porque a transformação verdadeira não acontece em grandes explosões emocionais. Ah, agora eu vou começar a academia. Tá, mas e aí? Você vai permanecer indo para a academia, fazendo as atividades que tem que fazer? Isso acontece nas pequenas repetições diárias. Re- Pequenas coisas diárias vai te moldando. Talvez hoje você esteja também entendendo porque tantas pessoas vivem anos no mesmo lugar emocionalmente. Vive anos fazendo as mesmas coisas e não consegue perceber que aquilo não vai mudar a vida dela. Porque repete os mesmos padrões todos os dias. Como é que você vai mudar se você repete os mesmos padrões? Não tem como.
Mas pega essa fórmula aqui. Como você foi construído dessa maneira, você também pode se construir. Porque Jesus, ele falava sobre permanecer. E se você olhar na narrativa bíblica, Paulo falava sobre perseverança. E vamos além, Salomão falava sobre diligência, que é a capacidade de agir com esforço cuidadoso e constante. Isso Salomão falava também. E hoje a neurociência mostra exatamente isso. O cérebro, ele aprende permanência através da repetição contínua. Tá pegando a fórmula? Então, isso é extremamente poderoso. Então, quando você entende que para você mudar, criar uma nova identidade, é entender, aplicar e repetir, aí sim você vai tirar, extrair todos aqueles hábitos ruins para você construir hábitos bons. Porque significa, tudo isso significa autodisciplina, que ela pode ser treinada. Talvez aqui também esteja uma das maiores diferenças entre pessoas que constroem legado e pessoas que vivem apenas de impulsos emocionais. Agora, você quer viver de impulsos emocionais ou você quer construir um legado? Qual que é o seu propósito de vida? Já fez essa pergunta para você? Mas quando você faz uma pergunta para você, você precisa ser honesta e honesto com você mesmo. Porque alguns treinam consistência e outras vivem apenas reagindo ao momento. Então ela não treina a consistência. Não tem como mudar se você não treinar a consistência. Quem depende, pega essa outra fórmula aqui que é importante. Quem depende apenas de motivação, abandona a direção quando a emoção muda. Então, se você vive aí dependendo que alguém te motiva, você vai abandonar a direção. Porque você não vai ter emoção para manter sua direção, porque ela flutua. Então, quando eu cheguei, por exemplo, em São Paulo, com 15 anos de idade, ninguém enxergava os bastidores. Os bastidores. Então, as pessoas enxergavam o resultado, mas quase nunca enxergam repetição silenciosa. Lembra que o crescimento começa no silencioso, quando não tem palco, quando não tem motivação, quando não tem ninguém te aplaudindo. Então não enxerga o cansaço, a permanência, os dias difíceis, a disciplina invisível, a repetição diária. No meu caso, faltava até alimento, mas é exatamente ali que eu construí, é ali que a construção aconteceu. E é ali que tudo acontece. Talvez hoje muita gente queira viver crescimento sem aceitar o preço da consistência, mas fica todo o tempo ali te invejando, te julgando, sem saber como você viveu lá atrás na sua construção. Só que não existe construção forte sem repetição contínua. Sempre falo, fazer todos os dias, não importa como esteja o tempo, não importa como você esteja, fazer todos os dias. Então não existe uma direção longa sem uma permanência emocional. Então não existe identidade sólida sem constância. Não tem como você mudar a sua identidade se você não for constante. Precisa ser constante. Agora, deixa eu tocar em um ponto extremamente importante nessa aula. O cérebro humano, ele busca conforto. O cérebro humano, ele não quer desconforto. O nosso cérebro, ele não armazena energia, ele cansa. Então, toda vez que uma pessoa permanece disciplinada, mesmo desconfortável, ela está reorganizando circuitos neurais. Isso é muito importante entender essa questão. E isso também é extremamente forte. Porque talvez alguém esteja aí entendendo que autodisciplina não é lutar contra o cérebro, é ensinar o cérebro lentamente a aceitar construção como um padrão. Então, enquanto você não entender que a mudança começa treinando os circuitos neurais, você não vai mudar. Então, isso exige tempo, repetição, direção, execução e também ambiente correto. Lembra que o ambiente também é muito importante dentro dessa construção. Então, essa é outra das 8 fórmulas para o crescimento, a permanência. A permanência está entre as fórmulas que levam ao crescimento. Porque crescimento real ele não acontece em intensidade curta, acontece em continuidade longa. É fazer todos os dias, é ter rotina, né? Fazer às vezes. Tudo que se faz às vezes não se sustenta. O cérebro respeita aquilo que você sustenta repetidamente.
Não aquilo que você faz uma vez motivado. É aquilo que você faz constantemente, independentemente de você estar motivado ou motivada ou não. Então, outra coisa que funciona é o HH, hora de honra, que eu sempre falo. Agora, pensa aqui comigo. Quantas vezes você começou algo cheio de energia, mas abandonou quando ficou difícil? Escreve aqui para mim. Quantas vezes isso aconteceu? Por quê? Porque você começou numa emoção, você não teve constância naquilo. Talvez hoje você também esteja entendendo que a verdadeira transformação começa quando a pessoa aprende a continuar mesmo sem vontade. Ah, hoje eu não estou com vontade. Precisa continuar, porque isso vai mudar tudo. Isso vai mudar a tua vida. Isso vai te construindo aos poucos, porque o cérebro moderno ele foi treinado para prazer rápido, estímulos rápidos. Ele não foi treinado para ter uma consistência. Mas, ó, crescimento exige profundidade. Precisa ser profundo naquilo que você faz. Exige repetir quando ninguém está vendo. Porque as pessoas, elas necessitam, na sua maioria, de validação, que as pessoas estejam vendo. Então, exige permanência quando não existe aplauso. Exige assim construir quando ainda não existe um resultado visível. Isso também é um fator muito importante, porque as pessoas, elas acham que crescimento é aquilo que ela vê. Não, o crescimento começa antes, lá no invisível. E deixa eu abrir aqui um parênteses importante. Isso é extremamente importante. Se essa aula estiver fazendo sentido para você, compartilha com alguém. Porque talvez exista alguém perto de você acreditando que nunca conseguirá ser uma pessoa disciplinada, sem perceber que disciplina pode ser treinada. Sabe de que forma? Neurologicamente. E aproveita também para se inscrever aqui no canal. Se você não está inscrito, se inscreve já no canal. Porque toda segunda-feira são 35 aulas, às 20h18, nós estaremos aqui aprofundando essa construção dentro do Arquiton. Né? Para você que não sabe o que é Arquiton é o arquiteto do próprio destino. Construa o seu próprio destino. E deixa aqui também nos comentários o que você está achando dessa aula, se é importante ou não, se está te ajudando de alguma maneira ou não. Hoje, qual área da sua vida mais precisa de consistência? Escreve aqui também para mim. Será que é a saúde? Será que é a espiritualidade? O trabalho? Onde você precisa melhorar? É a organização? É o seu emocional? Talvez a execução? Onde você está falhando aí que você precisa melhorar para viver uma vida plena? Porque talvez sua resposta também ajude outras pessoas que talvez não queiram escrever aqui, mas que você coloca ali, ela olha e fala, opa, peraí, estou precisando disso. Agora, tudo isso que a gente falou até agora, conecta com DFDC, que é determinação, foco, disciplina e crescimento. E aqui nós estamos trazendo determinação quando você inicia, foco é quando você direciona, e disciplina sustenta, e o crescimento ele vai consolidar tudo isso. Mas tudo isso exige repetição organizada. Precisa fazer ali uma repetição organizada. E talvez também aqui você esteja entendendo uma outra das 8 formas para o crescimento, que é a execução. Aquela execução diária. Porque assim, você não pode ficar só no campo da ideia, você precisa executar aquilo que você está, aquilo que você pensou, que você planejou. Porque a identidade não muda apenas pensando, ela muda repetindo o comportamento correto continuamente. E aqui entra o HH, hora de honra, né? Lá no DFDC. Então, HH, hora de honra é isso. 55 minutos de foco e 5 minutos de ajuste. Tá? Então, você precisa de 5 minutos para poder sair daquela situação que você estava vivendo, para ver onde você tem que melhorar. Isso não é apenas produtividade. Isso é um treino de permanência. É treinar, ficar ali forte nos 55 minutos. Isso é ensinar o cérebro a sustentar a direção mesmo quando a emoção oscila. Isso é fazer com que o cérebro sustente a direção mesmo quando a emoção oscila. Porque lembra, a emoção ela vem e vai, motivação vem e vai. Stephen Covey ele falava sobre a prioridade e alinhamento.
Stephen Covey é o autor daquele livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E o Ryan Holiday também fala sobre resistência emocional contínua, que é o ego é seu inimigo. E Churchill falava sobre permanecer firme durante longos períodos de dificuldade, que foi isso que ele fez. E eu vou além, tá? Tem Napoleão também Hill falava sobre decisão definitiva. Então hoje a neurociência ela mostra que repetição, a neurociência mostra que repetição consistente reorganiza comportamento e também identidade. E isso é extremamente poderoso, isso é extremamente importante entender essa parte da neurociência. Porque talvez você esteja entendendo que não está apenas tentando criar hábitos, você está construindo uma nova identidade baseado em permanecer, em permanência. E é isso. Então, o Arquiton é tudo isso, é você construir o seu próprio destino. Então, você é o dono do seu destino, é a dona do seu destino. E a verdadeira transformação, ela não começa quando o cérebro aprende que continuar é mais importante do que sentir vontade. Então, não é isso, tá? Bom, vamos lá. Então, é isso, é entender, aplicar e repetir. E na aula 24 nós vamos aprofundar algo extremamente poderoso, onde vai ser a continuação dessa aula 23. É como nasce a mentalidade de longo prazo. Porque tantas pessoas também vivem apenas no imediato. E como construir visão capaz de sustentar o crescimento durante anos. Porque o ser humano ele é pautado no imediatismo. Então ele quer para amanhã, ele quer começar o regime e já emagrecer amanhã, ele quer começar uma construção de massa muscular e já ficar forte amanhã. Então na próxima aula você vai entender também como o cérebro reage a curto prazo, como nasce a visão de futuro e como transformar direção em legado. Mas isso é um assunto para próxima aula e que vai acontecer às 20h18 e você não pode perder. Salva essa aula, já manda para alguém, compartilha ela. Volta a dizer, se você não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, participa com a gente dessa construção maravilhosa. Eu tenho certeza que se você seguir direitinho essas dicas aqui, vai chegar um momento que você vai virar a chave da sua vida. Porque o Arquiton é isso, né? Arquiton, DFDC, HH, então nós somos pautados à espiritualidade, à saúde, e trabalho árduo com alta consistência, para que você seja autoconsistente, para que você não dependa do ambiente externo, para que você construa o seu destino. Então você é o arquiteto do próprio destino. Eu sou o Dr. Forma Donizete Campos e eu te espero na próxima aula.